Olá, turma! Na nossa aula de hoje, nós iremos tratar a respeito da Lei 10.639 de 2003 e iremos também tratar da Lei 11.645 de 2008. Antes da gente falar do estabelecimento dessas leis, nós iremos falar um pouco a respeito da educação no nosso país. Como foi feita essa educação pensando nos negros e nos povos indígenas? Vamos voltar um pouco à história, vamos voltar um pouco a 1500 com a chegada dos portugueses às terras na América, a colônia portuguesa na América. Quando os portugueses chegaram a essas terras desconhecidas, o primeiro contato com os indígenas, os portugueses estabeleceram um escambo, uma troca de objetos sem valores ou ferramentas por pau-brasil. Pois bem, em 1530, Portugal efetiva de fato a colonização com a implantação dos engenhos de cana-de-açúcar, da atividade açucareira. Neste momento, nós teremos que Portugal ele começa um projeto de colonização, divide o território em capitanias hereditárias, entrega essas capitanias hereditárias aos donatários, que tinha como função, a função dos donatários era fazer com que os colonos fundar vilas, fundar povoados, proteger os colonos dos ataques dos indígenas e proteger também as terras e os colonos dos ataques de povos invasores. Porque outros povos que não participaram da expansão marítima, que não participaram da divisão dessas terras, do Tratado de Tordesilhas, que foi estabelecido apenas entre Espanha e Portugal, e que não participaram dessa corrida colonial, tinham interesses, assim como os holandeses, os franceses. Então, o donatário ele tinha essa função, proteger os povos dos ataques indígenas e da invasão dos povos estrangeiros. E também incentivar a formação de povoados, de vilas, de vilarejos. Essa era a função do donatário. Bem, e qual era o projeto para a colônia? O projeto inicial para a colônia, nós temos que os índios eles foram escravizados, mas muitos índios resistiram a essa escravidão. E resistiram de que forma? Resistiram fugindo para o interior. Como os índios conheciam muito bem o território, então ficava difícil a captura desses índios. Da mesma maneira, a grande parte da população indígena que habitava o litoral, ela foi dizimada, porque em contato com os europeus, com os portugueses, com os homens brancos, eles adquiriram doenças como varíola, sarampo, gripe, e muitos desconheciam, o organismo não conhecia, não tinha imunidade, não tinha anticorpos para deter essas doenças. E aí acabaram indo a óbitos. Nós temos também que havia os padres jesuítas, e esses alegavam que os indígenas defendiam, eram contra a escravidão indígena, mas não porque esses padres jesuítas eles fossem bonzinhos, eles fossem, eles são bonzinhos. Não, eles não são bonzinhos. É porque eles tinham um outro projeto para os indígenas, que era o projeto da catequização, da cristianização, ou seja, vamos catequizar os índios, vamos converter os índios à fé católica, vamos tornar os índios dóceis para o trabalho. E para isso eles criaram os aldeamentos, as missões jesuítas. Eles confinavam os índios em uma espécie de aldeia, nesses aldeamentos, onde tinha a igreja católica no centro, um pátio em frente a essa igreja católica, as ocas ficavam, as moradias dos índios nas laterais, e os índios começavam a ser domesticados, os índios começavam a ser aculturados, a cultura europeia, ou seja, os índios passavam a ter o seu dia a dia, uma rotina regrada, marcada pelo relógio, a divisão do trabalho permanecia, as mulheres cuidavam das crianças, das lavouras, enquanto os homens saíam para caçar e pescar. E assim eles iam introduzindo os hábitos, a cultura europeia a esses povos indígenas. Outro
foi as escolas nas aldeias. Eles criaram as escolas nas aldeias, as escolas para as crianças indígenas, para ler, escrever e aprender a fé católica, a rezar. E essa educação era diferente da educação dos filhos dos colonos. Os filhos dos colonos, eles aprendiam os cursos de humanidade, curso de filosofia, o curso de teologia. E os filhos dos colonos, eles poderiam se tornar sacerdotes ou eles poderiam se tornar mestres, professores que iriam ensinar a outras pessoas, ou aqueles que queriam ir além, poderiam ser preparados para se tornar profissionais liberais e poderiam ir estudar na Europa, em Coimbra, fazer o curso de Direito, o curso de Medicina. Era assim que funcionava. Com a expulsão dos jesuítas, os padres jesuítas, que aqui na colônia portuguesa na América, eles já tinham 25 residências, 36 missões, 17 colégios e seminários, ou seja, a Companhia de Jesus já estava instalada, né? Eles tinham muitas coisas, seminários, colégios, e o que eles fizeram? Eles já tinham instalado escolas de ler e escrever nas aldeias indígenas. Eles foram expulsos em 1759 pelas reformas pombalinas, né? As reformas pombalinas que estavam acontecendo, e eles acabaram expulsando os padres jesuítas, né? Eles foram expulsos. Pombal aproveitou-se para atribuir à companhia o interesse de formar um império temporal cristão na região das missões. E aí foi o motivo que levou a companhia a tornar-se muito rica com todos os benefícios, mas a produção agrária das missões altamente lucrativa. Entre as muitas alegações políticas, as intromissões dos jesuítas por ocasião da resistência indígena dos sete povos da missão, a determinação de transferir seus núcleos. Então Pombal insatisfeito, ele era, digamos, um primeiro-ministro do governo português, e ele expulsou os jesuítas por insatisfação. Ele estava insatisfeito com os jesuítas aqui no Brasil. Como eu disse a vocês, ele era o primeiro-ministro de um rei do despotismo esclarecido, que era o rei Dom José I, rei de Portugal. Então, como gestor administrativo e econômico, ele fez toda uma mudança, e essa mudança acabou resultando na expulsão dos padres jesuítas aqui da colônia portuguesa na América. Então nós temos que, após essa expulsão, depois das reformas pombalinas, nós vamos ter que os padres jesuítas, eles vão embora, então vão perder os cursos de humanidade, vão se perder o curso de filosofia, o curso de teologia, e agora o que nós temos são aulas avulsas, as aulas régias. Nós temos aulas de retórica, nós temos aula de latim, mas são aulas avulsas, ou seja, não tem aquele curso como era no período dos padres jesuítas. Então nós temos aulas régias de francês, aritmética, desenho, geometria, mas eram aulas separadas, isoladas, não eram como o curso de humanidades, que era um curso típico do ensino jesuítico. E aí nós temos que, após essa reforma pombalina, nós vamos ter, no período da colônia, na transição da colônia ainda para o Império, nesse período de transição, com a chegada da família real portuguesa em 1808, o país vai sofrer uma grande transformação. E qual seria essa grande transformação? A capital, que era o Rio de Janeiro, ela não tinha instalações, ela não tinha digamos, saneamento básico, então não tinha biblioteca, não tinha banco, não tinha nada disso. Então, com a chegada da família real portuguesa, eles criaram a imprensa régia, eles criaram a Gazeta do Rio de Janeiro, eles criaram a Biblioteca Real, o Museu Real, eles criaram a missão artística francesa, eles trouxeram artistas franceses, uma missão, artistas, pintores, escritores, cientistas, todos
para o Brasil. E aí nós temos a primeira lei da educação, que é a lei de 1827. Essa lei é a única que em mais de um século se promulgou sobre o assunto para todo o país e que determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos. É isso o artigo 1º. E no artigo 11, escolas de meninas nas cidades e vilas populosas. Então todos os vilarejos deveriam ter escolas, e naquelas que eram cidades mais populosas, vilas, vilarejos e lugares mais populosos, as cidades e vilas, nós teríamos as escolas de meninas, né? As aulas aconteciam de forma separada. As meninas estudavam numa sala, os meninos em outra. E aí nós temos que também foi criado, né, o ensino superior. O ensino superior, ele foi preferencialmente, ele foi atendido preferencialmente com a vinda da família real portuguesa em 1808, porque se criou os cursos de medicina na Bahia, o curso de medicina no Rio de Janeiro, o curso de direito em Recife, em São Paulo, e o ensino superior, toda a atenção era voltada para o ensino superior. O ensino secundário, ele passou a ser feito na escola Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, nos liceus, e também os liceus e a escola Dom Pedro II, que eram escolas do ensino secundário, e que aqui no Rio Grande do Norte nós tínhamos o Ateneu Norte Rio Grandense. Depois disso tudo, nós teremos ainda que essas escolas de primeiras letras, o professor era um mestre-escola. Normalmente essas escolas funcionavam na casa do professor. E aí nós temos ainda que as crianças ricas, né, as crianças, os filhos da elite, eles eram educados em casa. Eles tinham preceptores ou preceptoras que iam na casa deles ensinar a lição, ensinar a ler, a escrever, a cantar, ou seja, todo o conhecimento que aquela pessoa tinha, ela passava para aquele filho da elite. Encerrando esse período que nós temos o Império, nós temos uma escola voltada para a elite, a escola secundária, a educação superior voltada para a elite, e a educação de primeiras letras também, os preceptores para os da elite, e para os mais pobres, aqueles que tinham alguma condição, o mestre-escola. E mesmo assim tinha que pagar, ou seja, a escola ela ainda não era universal, a educação ela não era universal, ela não era para todos. Então nós vemos aqui a exclusão dos negros, a exclusão dos indígenas. Nós chegamos à República. Na República havia uma grande necessidade da difusão da escola primária, porque nesse momento eles entendiam o sistema republicano, o regime republicano, ele queria se opor a tudo que tinha sido feito no Império, e eles entendiam que a educação era um meio para o progresso, para a ordem, para o progresso, para o desenvolvimento, para a modernização. E aí havia uma grande política que defendia o fim do analfabetismo. O analfabetismo do Brasil era altíssimo. E chegando no período da República, nós sabemos que o fim do Império, lá em 1888, a princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, libertando todos os escravos. Só que o que a princesa Isabel não fez, o que o governo brasileiro não fez, que não teve nenhuma preocupação, foi com políticas públicas de inclusão dessa população negra que estava recebendo a liberdade. Então os negros, eles foram lançados à própria sorte. Então não se preparou escola para esses negros, não se preparou moradias para esses negros, não se pensou em empregos para esses negros, ou seja, não se pensou numa inclusão social. Eles foram lançados à própria sorte. Então, alguns resolveram permanecer nas fazendas, em troca de um prato de comida, em troca de uma moradia, continuaram servindo, trabalhando para os seus senhores, ou em troca de algum valor, Outros foram para as cidades em busca de oportunidades, encontraram empregos ditos não tão valorizados, se tornaram motoristas, motoristas, se tornaram vigilantes, se tornaram empregadas domésticas, lavadeiras, ou seja, receberam, não todos mereceram essas profissões, mas eu estou querendo dizer que receberam profissões inferiores. E além disso,
muitos se tornaram mendigos, eles não tinham onde morar, né? Não tinham onde morar em um local digno, melhor, então foram para as áreas periféricas, criaram barracos e assim foram surgindo as primeiras comunidades do nosso país, as primeiras favelas, as primeiras áreas periféricas surgiram a partir dessa população. Então nós temos que nesse período da República também se trabalhou muito a formação patriótica, nós tivemos uma escola, um modelo de escola de primeiro mundo, né, espelhado nas escolas da Alemanha, dos Estados Unidos, que foram os grupos escolares, inclusive Santa Cruz, né, nós temos um grupo escolar desse período, inaugurado em 1914, o grupo escolar Quintino Bocaiúvas, e aí nós temos toda essa mudança, essa reviravolta. Como vocês viram nessa breve história da educação brasileira, em todo momento nós vimos que a educação ela foi pensada para a elite, que os nativos, os indígenas e os negros escravizados, eles foram sempre excluídos. Até mesmo após a escravidão, até mesmo com a promulgação da Lei Áurea, os negros continuaram sendo excluídos. E aí nós chegamos ao século XX e nós chegamos com os negros engajados, não só os negros, mas os indígenas, em lutas de movimentos indígenas e movimentos negros, lutando pelos seus direitos, para que seus direitos fossem atendidos. E aí, só em 2003, só em 2003, nós teremos a promulgação da Lei 10.639, essa lei de 10.639, ela estabelecia o ensino obrigatoriamente na rede de ensino, a temática de história e cultura afro-brasileira. Então ela dizia exatamente o seguinte em seu artigo 26A: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Essa lei ela era bem clara. E no seu inciso 1, ela traz que um conteúdo programático a que se refere deste artigo incluirá o estudo de história da África e dos africanos, a lutas dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. No inciso 2, diz o seguinte: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e histórias brasileiras. E ainda institui no calendário nacional, inclui o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, porque foi aniversário de morte dos principais líderes de um quilombo dos Palmares, que foi Zumbi dos Palmares, Os negros, o movimento negro escolheu essa data para ser uma data de luta, uma data de comemoração pelas conquistas dos direitos dessa população, desse povo. Ou seja, nós temos aqui, em 2003, o estabelecimento da Lei 10.639. Quando em 2008, o que é que nós temos em 2008? Em 2008, nós temos a promulgação, a alteração dessa lei de 10.639 para a lei 11.000, alterada pela lei 11.645, de 10 de março de 2008. E essa lei, ela altera, ela diz que vai incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, que já tinha sido estabelecido pela lei de 10.639, e agora inclui também o ensino da educação indígena, da cultura indígena. E aí no seu artigo 26 vem trazendo, nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. No inciso 1 diz:
O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. E no inciso 2, traz os conteúdos referentes à história, cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Mas isso não impede que seja trabalhado em todo o currículo, que seja trabalhado em outros componentes curricular, que seja trabalhado em forma de projeto. Mas preferencialmente nessas áreas da educação: literatura artística, literatura e história brasileira. Nós temos, além disso, a importância dessas duas leis, a Lei 10.639 e a Lei 11.645, porque são leis importantes que atribuem a importância da história indígena, que atribuem a importância da cultura afro-brasileira para os nossos alunos. Os alunos muitas vezes desconheciam a história desses povos. Muitas vezes o que se colocava, o que se trazia era apenas na disciplina de história, e trazia também muito vago, trazia sempre os índios como os dominados, os negros como os dominados, como os escravizados. E agora não. A partir da promulgação dessas leis, trazem conteúdos que falam da formação, que falam das lutas, que falam da importância, da contribuição desses povos, desses grupos étnicos para a cultura, para a formação da sociedade brasileira. Ainda falando a respeito dessa disciplina, essa disciplina que também encontramos ela no ensino superior e que é de fundamental importância, porque nós, enquanto professores em formação, precisamos ter consciência da importância desses conteúdos para a formação dos nossos alunos, de alunos críticos, de alunos reflexivos, de alunos pensantes, de alunos que são capazes de entender, de compreender a formação da nossa sociedade. E é uma maneira da gente ir acabando com, digamos assim, é uma maneira da gente ir orientando os nossos alunos, e é uma maneira da gente enfrentar essa luta contra o preconceito, contra o racismo. Então é uma conquista, essas duas leis é uma conquista para a educação e é uma conquista para esses grupos étnicos. Como eu disse a vocês, como eu falei um pouco sobre a trajetória da educação, uma breve trajetória da educação brasileira, a educação desde o período jesuítico, passando pelo período colonial, período imperial e até chegar ao início da República, e até os dias atuais nós percebemos que os negros e os povos indígenas, eles são excluídos dessa educação. A educação é a educação voltada para a elite, até mesmo a educação básica, que no período republicano se diz atingir, universalizar, querer acabar com o analfabetismo. Nós chegamos ao século XXI e o número de analfabetos no nosso país ainda é alto, ainda é grande, Se nós ainda temos um grande número de analfabetos, nós temos ainda um grande número de crianças que não se encontram na escola, de jovens que não se encontram na escola e principalmente jovens pobres. Por quê? Porque nós temos que o nosso país é um país, de certa forma, excludente. Nós temos que o Brasil tem uma característica, nós temos essa característica de país que foi escravista, que foi colonialista. Nós temos essa característica. Nós não podemos negar. E aí nós ainda temos, lógico, as cotas para os negros, para os indígenas, já foi também uma conquista. Nós vimos nos nossos assuntos trabalhados, tanto na disciplina de educação indígena, como na disciplina de história e cultura afro-brasileira indígena, nós vimos a formação voltada para professores indígenas, professores que trabalham de forma bilíngue, trabalham ensinando a língua da tribo e ensinando a língua brasileira, o
português. Então isso também é importante, saber que as escolas indígenas e as escolas quilombolas, elas precisam trabalhar atentando, trazendo assuntos que sejam significativos para o seu público, para o seu povo, atentando à cultura dessas pessoas. Isso é muito importante. E aí nós também precisamos enfatizar as mudanças nos livros didáticos, que já trazem mais conteúdos sobre a cultura, sobre a luta, sobre a formação desses povos, desses grupos étnicos, né, os povos indígenas e os povos africanos. Isso é muito importante. E nós temos também hoje já especialização. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte nós temos uma especialização que é em História da África. Então isso é muito importante, né? Então espero que esse vídeo tenha, de certa forma, contribuído para uma melhor compreensão, entendimento da nossa disciplina de História, História e Cultura afro-brasileira e indígena. Boa noite.